A incrível transformação que uma faxineira fez no filho do milionário em 30 dias. Maria, uma faxineira de 32 anos, acordava todos os dias antes do sol nascer, o som da panela de pressão a acompanhando na rotina. Seus filhos ainda dormiam quando ela saía para trabalhar, deixando um bilhete na mesa. "Filhos, mamãe já vai, fiquem bem." Ela sabia que cada centavo que ganhava era crucial para a sobrevivência da família após a morte de seu marido. A vida se tornara um ciclo massacrante de afazeres e sacrifícios. Mas Maria tinha um coração cheio de esperança. Ela sonhava que um dia tudo poderia mudar. Certa manhã, ao ser designada para limpar o apartamento luxuoso de um tal de Carlos, um jovem de 22 anos, achou que a sua vida definitivamente iria mudar. Era um prédio imponente, a porta elegante a recebeu com um cheiro de couro e flores exóticas. Mas, ao entrar, Maria se deparou com um cenário de luxo que também se mostrava vazio. O apartamento era uma armadilha de superficialidades. E ali, em um canto, Carlos estava imerso em tecnologia, a expressão distante em seu rosto, como se o mundo real não existisse. Ela, nervosa, se apresentou, mas ele nada notou, perdido em seus próprios pensamentos. Então, algo inesperado aconteceu. Carlos, distraído, derrubou sua bebida sobre o tapete persa. O ato isolado provocou a primeira conversa verdadeira entre eles. Ele, assustado, gaguejou um "desculpa" enquanto ela tentava limpar o estrago. Maria riu da situação. "Não se preocupe, é só um tapete", disse, olhando nos olhos dele. E ali, naquele momento, algo despertou. Começou a se desenhar uma amizade inesperada. Com o passar das semanas, as limpezas se tornaram um refúgio. Maria falou sobre seu dia a dia, sobre a luta para sustentar os filhos, seus sonhos, e Carlos, que carregava um sobrenome pesado e expectativas sufocantes, começou a abrir seu coração. Ele era apenas o filho do milionário e se sentia perdido diante da pressão. Conversas profundas surgiam enquanto Maria varria o chão. Falar sobre a vida, sobre a luta e os ensinamentos de sua mãe a ajudavam a encarar cada dia com esperança. Um sábado chuvoso foi decisivo. Enquanto varria o apartamento, Maria disse a Carlos que a sua mãe sempre lhe ensinou a ver a bondade nas pessoas, independentemente de sua condição. Carlos ficou tocado por aquelas palavras, e a cada dia que passava, sua visão do mundo começava a mudar. Era uma amizade que desafiava as normas sociais, mostrando que o verdadeiro valor não se mede em dinheiro, mas em amor e apoio. Mas a mudança de Carlos causou um impacto que seu pai não podia ignorar. Ao final do 30º dia, o jovem descobriu que seu pai tinha planejado um grande evento para anunciar uma nova fase em sua vida, um passo que o forçaria de volta para o caminho que ele absolutamente detestava. Maria sentiu uma onda de insegurança a invadir. A amizade deles conseguiria sobreviver a esta pressão? Carlos, resultado, precisava escolher o que realmente acreditava. Mas essa escolha poderia significar romper com seu pai, talvez até com a segurança que a riqueza proporcionava. O olhar de Maria o trouxe de volta à realidade. Ele não queria perder essa amizade. Mas, ao mesmo tempo, sabia que grandes mudanças estavam por vir. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. Enquanto a conversa avançava, uma nova dúvida o assolava. E se o seu pai já soubesse? E se ele estivesse controlando tudo, até seus sentimentos por Maria? A tensão no ar tornou-se palpável, enquanto Carlos segurava as mãos dela, seu coração acelerado. Ele sabia que o que estava por vir era uma tempestade que poderia mudar tudo. O que faria quando o grande evento finalmente chegasse? O futuro era incerto, mas uma coisa era certa. Seus sentimentos por Maria eram mais fortes do que qualquer dinheiro. E agora, o que realmente estava disposto a arriscar? A resposta poderia levar a uma transformação ainda maior do que a que já havia vivido. O sol se pôs rápido, tingindo o céu de laranja e roxo. Carlos ainda estava no apartamento de Maria, seus dedos entrelaçados com os dela, mas a apreensão crescia de forma incontrolável. Ele queria ter certeza de que estava fazendo a escolha certa. Era um momento crítico, mas ao mesmo tempo um momento de abertura. Quais caminhos poderiam se desdobrar a partir daquela decisão? Você já parou para pensar que a liberdade não é só sobre o que você faz, mas sobre quem você é? Maria perguntou, quebrando o silêncio que pairava entre eles.
Seus olhos eram profundos, como se sabia muito mais do que deixou transparecer. Carlos sentiu um impulso, uma vontade de se abrir para ela. Afinal, Maria tinha uma forma de tocar sua alma. Às vezes, me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Cada decisão, cada sorriso que dou, tudo parece uma máscara. Desabafou Carlos, sua voz falhando em algumas partes. Meu pai tem essas expectativas e, de certa forma, eu as aceitei. Mas tudo isso me faz sentir sufocado. Maria assentiu lentamente, como se estivesse absorvendo cada palavra. É difícil, eu sei, mas se você não buscar o que realmente deseja, pode acabar perdendo aquilo que tem mais valor, você mesmo. Ela tinha razão. A vida não era apenas sobre conquistas e status. Há algo a ser conquistado além das aparências. Ele desejava ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Então, o que o impedia? O que ele realmente queria? Uma ideia começou a se formar em sua mente. E se ele decidisse abandonar todas as expectativas? E se rompessem com tudo para encontrar um novo caminho? Antes que pudesse refletir mais, sentiu a mão de Maria apertar a sua, e a tristeza a invadiu em um sopro súbito. Acho que você já sabe o que precisa fazer, ela murmurou, seu olhar com um brilho difícil de esconder. Ele respirou fundo, lembrando-se de todos os momentos que passou com ela, cada risada, cada conselho dado, e como ela tinha se tornado uma luz naquela escuridão que o cercava. Carlos sentiu que, por mais previsível e confortável que fosse o caminho que seu pai traçava para ele, nada se comparava à liberdade, à possibilidade de errar e aprender com seus próprios erros. Mas uma sombra se abriu em sua mente. E se seu pai não aceitasse? O evento estava se aproximando, e ele sabia que seria uma das maiores celebrações da carreira do pai. Esperava-se que seu filho fosse uma extensão de sua imagem de sucesso. Como Carlos poderia desapontá-lo? Mancando em seus pensamentos, ele olhou para Maria, que parecia perceber cada fragmento de sua ansiedade. E se ele ficar furioso, o que ocorrerá com o nosso relacionamento? Sua voz era um sussurro, quase um desespero. Se você for verdadeiro consigo mesmo, isso pode ser doloroso agora, mas, no futuro, será a base de uma vida verdadeira. Maria respondeu. Sua firmeza era contagiante. Você pode descobrir que todo o amor que precisa já está dentro de você. A sensação de estar à beira de um precipício tomou conta de Carlos. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas ao olhar para a mulher à sua frente, a força que emanava dele era inegável. Maria não era só o apoio que ele precisava, ela fazia parte de quem ele queria se tornar. Naquele momento, ele decidiu. O que quer que acontecesse, ele estava pronto para enfrentar a tempestade. Mas antes que pudesse falar em voz alta sua confirmação, um barulho na porta interrompeu sua decisão. Um toque firme ressoou no silêncio do apartamento. Algo dentro de Carlos se virou. E se fosse seu pai? Ele sentia que era o início de algo grande e aterrorizante. Carlos? A voz era familiar e seu coração disparou. O que faria agora? Carlos congelou por um instante, o peso da expectativa tão denso quanto o ar ao seu redor. Maria, ao seu lado, olhou para ele com uma mistura de preocupação e incentivo, como se soubesse que aquele momento poderia definir suas vidas para sempre. Ele não sabia o que fazer. A voz que ecoava do outro lado da porta não era apenas uma chamada, era um aviso, um lembrete de suas obrigações, expectativas e do homem que seu pai sempre quis que ele fosse. O toque insistente na porta martelava histericamente, como se quisesse quebrar o casulo de insegurança que Carlos havia se esforçado tão intensamente para erguer. Vai lá, Maria sussurrou, seu olhar intenso focado em Carlos. Você precisa enfrentar isso. As palavras dela foram como um sopro de coragem, mas ele ainda estava paralisado. Ele se levantou lentamente, os passos pesados, cada um levando consigo um pedaço das dúvidas que o assombravam. Ao alcançar a porta, sua mão hesitou antes de tocar a maçaneta. O que ele diria? Quais palavras deveriam sair de sua boca? E se a conversa tomasse um rumo que ele não poderia? Manejar? Antes que pudesse tomar uma decisão, abriu a porta.
O pai, uma montanha de exigências e expectativas, estava ali, sua figura imponente preenchendo o espaço. O semblante sério e a postura ereta emanavam autoritarismo. Carlos fez uma tentativa de sorrir, mas viu que qualquer resquício de descontração seria inútil. "Finalmente! Você está em casa! Vamos conversar!" disse o pai, entrando no apartamento como se fosse seu próprio domínio, ignorando Maria, que permanecia em silêncio atrás de Carlos, uma testemunha silenciosa da batalha que se aproximava. "Sim, pai. Sobre o que você gostaria de falar?" Carlos tentou manter a voz firme, mas a aflição estava evidente. Uma onda de tensão percorreu seu corpo. Ele sabia que a conversa que estava por vir moldaria não apenas seu futuro, mas também o relacionamento que tão cuidadosamente tentara construir com Maria. "Eu quero discutir sua participação no evento da empresa. Você está pronto? Não podemos deixar que os nossos concorrentes nos vejam despreparados", disse o pai, já assumindo o controle da conversa, sem espaço para dúvidas ou perguntas. Carlos sentiu a indignação ferver dentro dele, ofuscando a dúvida que o atormentava desde aquele pôr do sol. "Na verdade, pai, eu preciso te contar algo", começou, sua voz balançando entre determinação e medo. "Não agora, Carlos. Depois dos preparativos, então podemos discutir suas questões emocionais", o pai interrompeu, gesticulando impacientemente. O desprezo foi como uma lâmina, cortando a coragem que Carlos tentava reunir. "Mas isso é importante, pai. Eu realmente..." "Carlos", a voz firme do pai dominou a sala. "Você tem obrigações, você não pode se desviar agora. Depois, quando a poeira assentar, você pode pensar sobre a vida que quer levá-la. O que importa agora é focar no que está à frente." As palavras ressoaram na mente de Carlos como um eco doloroso. Era difícil para ele ouvir aquilo, tão imerso em suas próprias ansiedades, em sua busca por liberdade. Maria observava ao fundo, seu rosto refletindo um misto de preocupação e incentivo. Carlos sentia que o tempo passava rapidamente, a decisão que ele tanto queria fazer batia à porta de sua mente. Ele precisava ser fiel a si mesmo, mas o medo do desapontamento o prendia. Uma parte dele queria se afastar, mas a outra parte clamava para ir em frente. "Pai, eu não sei se posso fazer isso, preciso..." Ele começou novamente, mas foi interrompido. "Não me decepcione, Carlos." A ameaça nas palavras do pai era inegável, e por um segundo, Carlos sentiu-se mais como um menino perdido do que como um homem prestes a tomar o controle da própria vida. No fundo, sabe que a próxima palavra teria poder. Estava prestes a fazer algo que mudaria tudo, mas o que ele poderia dizer? A pressão aumentava, e antes que pudesse processar tudo, a certeza de que o tempo estava se esgotando desabou sobre ele. "Você precisa decidir. Vamos discutir isso depois da festa?" O pai insistiu, tratando o assunto como se fosse trivial, mas para Carlos era tudo, abrir possibilidade de seu novo eu. E ali estava ele, na encruzilhada. Uma escolha se aproximava e a verdade pulsava. "Está na hora de me libertar das expectativas. Não posso mais me acomodar." Quando a voz dele ecoou pelo pequeno apartamento, não foi apenas para o pai. Era para Maria, para aquele futuro incerto e, principalmente, para si mesmo. Mas logo a expressão de seu pai congelou em uma fenda entre desapontamento e compreensão. A avalanche de emoções que ele estava prestes a desencadear poderia trazer consequências inexploradas. Um silêncio pesado se instaurou. O que realmente viria a seguir? Carlos podia sentir seu coração disparar. O olhar fixo do pai, onde a desaprovação se misturava a uma súbita tensão, fez o ar parecer ainda mais denso. Maria estava atrás dele, uma âncora silenciosa, que era tanto conforto quanto um lembrete do mundo que ele queria construir, longe das exigências que o oprimiam. "Carlos, você está me ouvindo?" A voz do pai ecoou mais uma vez, como se ele quisesse arrancar qualquer dúvida da cabeça do filho. Era um chamado à obediência, e Carlos percebeu que não era apenas ele quem estava em uma encruzilhada. Era também seu pai, perdido em suas próprias expectativas, sufocando sobre o peso delas. "Estou, pai, mas eu preciso falar." A frase saiu quase como um sussurro, um grito contido dentro de si.
O olhar de Maria se intensificou, como se ela estivesse dizendo a ele que era a hora, que não havia retorno. E a sala, com suas paredes tão próximas, parecia se desfazer, deixando ir embora os fantasmas da coerção e do medo que o cercavam. A verdade é que eu não sou quem você pensa que eu sou. A declaração escapuliu de seus lábios com um peso inesperado, como se cada palavra tivesse um peso diferente, cada uma carregando suas próprias dores e revelações. O pai deu um passo atrás, como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Acha que pode simplesmente jogar tudo para o alto? Sua voz subiu, mas Carlos percebia a quebra na firmeza. Era um momento frágil e crucial. Sim, eu quero jogar suas expectativas longe de mim. Eu não sou um chefe de empresa. Não quero ter uma vida que é uma sombra do que você sempre sonhou. A intensidade da fala surtiu efeito. O olhar do pai, antes de aço, agora estava repleto de confusão e, talvez, um toque de tristeza. Mas você tem um futuro brilhante à sua frente. Você não pode simplesmente... O pai parecia asfixiar-se com suas palavras. Ele não sabia como lidar com a nova realidade que se impunha na frente dele. Carlos respirou fundo. Eu não sou só seu filho. Eu sou uma pessoa. E eu quero ser capaz de viver e fazer minhas próprias escolhas. Eu quero ser eu mesmo. A sinceridade dessas palavras ressoou no ambiente, fazendo a verdade fluir como um rio caudaloso, quebrando as barragens da expectativa. A tensão na casa parecia se liquefecer, fazendo-a afastar qualquer dúvida que estivesse ali. A sala era palpável. Maria, ainda como um símbolo de apoio silencioso, observava cada detalhe, o próprio coração dela batendo forte, esperando que tudo tomasse forma. Por um instante, Carlos pôde ver a luta interna em seu pai. Seria um momento de iluminação, ou ele recuaria novamente, firme em suas crenças desatualizadas? Carlos queria que o pai entendesse que a liberdade não era uma ameaça, mas uma oportunidade para ambos. Eu não posso impedir seu caminho, mas você precisa entender que tem a responsabilidade com a nossa família. A voz do pai era um misto de autoritarismo e fragilidade, como se, pela primeira vez, a estrutura imponente começasse a ruir. Carlos sentiu um misto de esperança e apreensão. O que viria a seguir? Havia um espaço para o diálogo ou aquilo acabaria em mais um desgosto? Ele estava ali, à beira de um abismo emocional, desejando um voo mais alto, mas temendo a queda. Pai, eu te amo, mas eu quero viver por mim mesmo. As palavras eram um teste, uma oração e, ao mesmo tempo, um convite. O ciclo de dor e desapontamento precisava parar, e a responsabilidade que Carlos estava disposto a carregar era a sua própria verdade. O pai respirou fundo, seus olhos parecendo um pouco mais suaves, e por um segundo, Carlos quase acreditou que poderia haver um caminho a seguir. Mas, antes que qualquer um deles pudesse quebrar o silêncio crescente, algo inesperado aconteceu. O celular de Maria vibrou, e a mensagem que ela recebia iluminou o rosto dela de uma forma que fez com que todo mundo se virasse. O que poderia ser tão urgente naquele momento? Carlos sentiu o mundo parar. O fio tênue da esperança que se formara entre ele e o pai estava prestes a ser rompido ou reforçado. O que aquela mensagem revelaria poderia mudar tudo uma vez mais. E a pergunta ecoou na mente dele: o que vem a seguir? Maria olhou para o celular com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. O toque da mensagem parecia ressoar em um eco na sala, cortando a tensão como uma faca. Carlos notou seu coração disparar novamente, e seu olhar se movia rapidamente entre o pai e Maria. O que poderia ser tão importante para interromper este momento delicado? Maria, o que foi? Carlos perguntou, a voz quase engasgada, uma mistura de curiosidade e receio. Ela hesitou por um instante, mas a urgência no olhar dele a fez abrir a mensagem. É do Miguel, ele quer que eu vá até a casa dele agora. A revelação caiu sobre Carlos como uma chuva fria. Miguel, o garoto que tinha sido o espelho das expectativas do pai, o mesmo que sempre parecia ter tudo. Ele não sabia como interpretar a informação.
A princípio, a ideia de Maria se afastar nesse momento crucial parecia solidificar todas as temidas incertezas. Agora, por quê? Carlos se sentiu preso entre o passado e o futuro mais uma vez. O pai o encarava, ainda perdido em seus próprios devaneios, enquanto Maria continuava a ler a mensagem, seu rosto mostrando uma mistura de compaixão e preocupação. Ele disse que precisa conversar, que é urgentíssimo. Maria levantou os olhos, buscou o dele e tentou transmitir confiança. Eu não posso ignorar isso, Carlos. Ele pode estar passando por algo sério. Carlos sentiu uma fagulha de ciúmes misturada ao seu desejo por apoio. Antes ele tinha se permitido sonhar em abrir mão do peso das expectativas e agora isso estava prestes a se desmanchar novamente. E se eu precisar de você aqui? E se essa mensagem for um convite para que você se afaste de mim? O medo transparecia em sua voz, quase quebrando o tom de esperança que começava a emergir. Ela andou em direção a Carlos, colocando uma mão em seu ombro enquanto a outra acariciava o celular. Carlos, eu prometo que estarei de volta. Isso não muda o que conversamos. Você é importante para mim e nossas discussões precisam ser resolvidas. Mas Miguel também faz parte do nosso mundo. Eu juro que voltarei logo. O pai estava em silêncio, assistindo a toda a cena. A batalha entre o amor e a segurança de Carlos parecia refletir as próprias lutas ocultas dele. As emoções se entrelaçavam no ar, enquanto Maria ainda falava, tentando acalmar o tempestade no coração de Carlos. Mas o impacto do que estava para acontecer pesava muito. Afinal, aquela conversa entre pai e filho estava prestes a ser interrompida. O pai finalmente falou, ecoando um pouco da confusão que pairava no ambiente. Se esse Miguel está chamando, é um sinal. Mas você é quem precisa decidir se deixará isso interferir no que realmente quer. Carlos olhou para Maria e depois para o pai. A tensão era quase palpável. Ele não queria que Maria saísse, mas também não queria ser egoísta. Você deve ir, mas por favor não se esqueça do que falamos. Ela assentiu, com uma expressão que misturava determinação e tristeza. Nunca vou esquecer, e vamos conversar mais quando eu voltar, eu prometo. Ao sair, o olhar dela se transformou em um instante de anseio. Carlos sentia que cada passo dela em direção à porta era uma parte de si indo junto. A dúvida ainda assombrava sua mente. Era melhor deixar Maria ir e esperar que tudo se resolvesse, ou ele deveria ter lutado mais? E enquanto ela se afastava, uma nova ideia brotou em sua mente, tão intensa quanto a dor de deixá-la partir. O que aconteceria se ele não esperasse mais? E se, em vez de aguardar o retorno dela, ele tomasse as rédeas de sua vida agora? Mas, antes que pudesse articular seu plano, uma nova mensagem apitou no celular de Maria, uma economia de energia que poderia mudar tudo novamente. O que mais poderia estar à sua espera quando ela chegasse ao destino? E a pergunta silenciosa que se formou em sua mente foi: essa seria a verdadeira chance de se libertar? Carlos fechou os olhos brevemente enquanto Maria desaparecia pela porta, seu coração ainda batendo descompassado. Uma mistura de insegurança e vontade de agir o consumia. O que ele realmente desejava? A visão de Maria correndo para a casa de Miguel deixava um gosto amargo em sua boca, como se estivesse sendo arrancado de algo que nunca tivesse certeza se possuía de verdade. Quando por fim olhou para o pai, a expressão dele permanecia inalterada, quase como uma máscara em um baile. Era um homem feito, mas naquela sala ele parecia vulnerável, preso em seu próprio labirinto de expectativas e anseios não correspondidos. Carlos sentia que as respostas estavam ali, à vista, mas sua mente insistia em complicar. "Carlos, você está bem?" A voz do pai soou distante, como se ele estivesse falando de outro lugar. "Ah, só estou pensando", balbuciou tentando reunir suas ideias. "Pensando no quê? Ela foi embora." O pai fez uma pausa, seu olhar se suavizando. Às vezes, deixá-la ir é o que se precisa fazer. Você precisa lembrar que Maria é forte e tem suas próprias lutas, e não podemos viver na sombra do que os outros esperam de nós. As palavras balançavam no ar como uma sinfonia desconhecida. Carlos piscou várias vezes, tentando decifrar o conteúdo por trás daquela tentativa de conforto. No entanto, em seus lábios, algo se formava. "Mas pai, e se ela realmente decidir que não quer voltar? E se Miguel? É bom você pensar em possibilidades, mas a vida frequentemente toma direções inesperadas." A voz do pai carregava um peso, como se ele falasse de próprio sofrimento.
No seu lugar, eu me perguntaria: o que você quer realmente? O que vai fazer quando ela voltar? Sobre o que Carlos realmente queria, uma pergunta simples, mas devastadora, que reverberava dentro dele. Afinal, era hora de parar de viver apenas pelos outros. Ele precisava descobrir como construir o próprio caminho, sem depender da presença de Maria. Eu quero ter controle sobre minha vida, Carlos disse, a frustração queimando seu peito. Quero ser capaz de decidir por mim. Não quero ser comparado ao Miguel, às expectativas do Senhor, ou mesmo à ideia que tenho de mim mesmo. Eu só quero ser eu. O pai pareceu surpreso pela explosão emocional do filho. Havia um brilho em seus olhos, uma mistura de orgulho e preocupação. Então comece. Não espere que os outros validem seu valor. Se Miguel precisa de você, isso não significa que você deva abrir mão de si mesmo. Lembre-se, você tem que se amar antes de amar alguém, e seu futuro, meu filho, está em suas mãos. O coração de Carlos pulsava, a adrenalina corria como um rio dentro dele. Ele não ia deixar que essa oportunidade se esvaísse. Abrindo uma nova aba no celular, começou a digitar. Quantas vezes eu permiti que as vozes do passado ditassem o que eu sou? Esse é o meu momento para mudar tudo. Ele estava decidido. Quando Maria voltasse, eles teriam uma conversa. Não sobre Miguel, não sobre as expectativas pesadas que rodeavam suas vidas, mas sim sobre quem eles realmente eram, o que queriam e como podiam se apoiar em suas jornadas individuais. Mas enquanto elaborava essas ideias, um novo toque soou. Desta vez, era uma mensagem que chegava ao telefone dele. O pulsar na palma da mão fez seu coração disparar. E quem sabia, talvez a resposta que ele procurava estivesse ali, aguardando. Carlos hesitou, a respiração pesada. Com um último olhar para o pai, a necessidade de liberdade ardia dentro dele. Ele finalmente leu a mensagem e um nó se formou na garganta. Era de Miguel. Precisamos conversar. Você e Maria têm mais em comum comigo do que pensam. Tem coisas importantes que você precisa saber. O que exatamente Miguel queria? O que mais ele tinha a revelar? Carlos sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem. Mais em comum do que pensam. As palavras ecoavam como um mantra perturbador em sua mente. Uma sensação de inquietação o envolveu. O que Miguel poderia ter a dizer que mudaria tudo? Havia tanto em jogo e a possibilidade de uma revelação o deixava ainda mais ansioso. Sem pensar duas vezes, ele começou a digitar. Sobre o que você quer falar? O tempo parecia se arrastar como mel enquanto aguardava a resposta. Carlos grudou o olhar no celular, esperando que o pequeno ícone de digitando aparecesse. Imaginei que Miguel iria se achar especial, pensou Carlos, mordendo os lábios na expectativa. A relação deles sempre fora um pano de fundo complexo, onde rivalidades e laços de amizade se entrelaçavam. Agora, no entanto, sentia-se mais alheio do que nunca. Finalmente, o celular vibrou novamente. É sobre a Maria. Eu sei coisas que podem te ajudar a entender o que ela está passando. Podemos nos encontrar? Um nó na garganta se formou. Carlos fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Ele queria confiar em Miguel, mas a história deles sempre carregava um peso de desconfiança. Do outro lado da sala, o pai observava com uma expressão de preocupação e interesse. Você ainda está aí? Miguel enviou outra mensagem. Sim, onde você quer se encontrar? Carlos digitou, já sabendo que não havia como escapar daquela conversa. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Uma parte dele se lembrava das férias de infância e como Miguel sempre aparecia como o filho perfeito aos olhos de todos. Agora, isso parecia uma lembrança distante, quase uma farsa. Na praça perto do café, hoje às 17. Ele respondeu rapidamente. Carlos olhou para o pai, que agora parecia apreensivo. O que você vai fazer? Seu pai perguntou, a preocupação evidente na voz. Vou me encontrar com Miguel, respondeu Carlos, tentando esconder a ansiedade que o consumia. Ele disse que precisa me contar algo sobre a Maria. O pai assentiu, mas não sem um olhar significativo. Lembre-se, Carlos, nem tudo pode ser como a gente imagina. Às vezes, o que parece ser uma verdade pode se transformar numa mágoa. Vá preparado. Carlos sabia que o pai tinha razão. Havia muita coisa em jogo. Ele não precisava apenas de respostas sobre Maria, precisava entender o próprio coração e qual era seu lugar no meio daquela confusão. Era um dia nublado, e ele saiu de casa, a mente girando como um carrossel.
O mundo parecia tão grande e, ao mesmo tempo, tão pequeno. Quando chegou ao café, viu Miguel sentado em uma mesa no canto. A expressão dele era séria e concentrada. «Oi, Carlos», Miguel cumprimentou, como se nada estivesse de errado. «Oi, o que você tem para me dizer?» respondeu Carlos, tentando manter o ar de descontração. Miguel hesitou antes de falar, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. «A Maria, há algo que você precisa saber, algo que ela não me contou, mas que eu descobri, e pode mudar tudo entre nós». As palavras de Miguel pairaram no ar, e Carlos sentiu um frio profundo na espinha. O que seria tão importante? Estaria sua vida prestes a tomar um rumo que ele nunca poderia imaginar? Com o coração acelerado e uma ansiedade crescente, ele aguardava a próxima frase, sem saber que essa conversa poderia trazer à tona verdades que mudariam suas vidas para sempre. A verdade estava prestes a ser revelada, e Carlos se preparava para uma tempestade de emoções, sem saber que, ao final, todo o coração partido poderia encontrar um caminho para a reconstrução. Carlos observou Miguel, que parecia reunir coragem para expor o que estava encoberto. Aquela sinfonia de sentimentos dentro de si, ansiedade, dúvida e uma pontada de esperança, se intensificou ainda mais. Ele respirou fundo, tentando organizar a tempestade de pensamentos que o atordoava. «Carlos, a Maria, ela não é só a garota apaixonada que você acredita conhecer». Miguel começou, olhando com intensidade para os olhos do amigo. «Ela está passando por um momento difícil, mais do que você imagina. E eu tenho medo que você não a veja da forma correta». Carlos franziu a testa. «Do que você está falando? O que você sabe sobre a Maria que eu não sei?» Sua voz saiu um pouco mais elevada do que pretendia, atraindo os olhares de algumas pessoas nas mesas ao redor. Ele se recostou, desejando uma fuga imediata daquela situação, mas estava ciente de que precisava ouvir. Ela teve problemas com um ex-namorado, um dos motivos para a sensação de que ela está sempre se fechando. E ele não foi gentil com ela, Miguel disse. Carlos notou a sinceridade na expressão de Miguel, mas uma parte dele hesitava em acreditar. «E por que você está me contando isso? O que você quer com essa conversa?» O tom de Carlos estava mais distante, como se ele tentasse se proteger de uma possível ferida. «Porque eu me preocupo com ela, mas você é quem pode ajudar. Ela não tem certeza de como se abrir para você, e se não tentarmos entender o que ela está passando, vamos perder a chance de realmente estar lá por ela». Miguel parecia estar se esforçando para comunicar a importância do que estava dizendo. Ele olhou pelo café como se procurasse as palavras na atmosfera. «Mas por que você, de todos, decidiu me procurar?» A desconfiança de Carlos era palpável. Ele nunca soube como agir em situações que envolvessem sua relação com Miguel. Sempre havia uma camada de competição entre eles, e isso complicava ainda mais o momento. «Porque eu sei que quando você ama alguém, você facilmente ignora as fragilidades dessa pessoa. E eu não quero que isso aconteça com a Maria. Mesmo que tenha sido por desentendimentos entre nós, ela merece você na melhor versão possível, e isso só vai acontecer se você souber a verdade». A voz de Miguel ficava mais intensa, quase um apelo. Por um instante, Carlos ficou em silêncio, refletindo sobre a revelação. Que o ex-namorado da Maria tivesse causado feridas nele era de deixar qualquer um estupefato. Ele desejava que a relação deles não fosse manchada por segredos e dor, mas ao mesmo tempo a curiosidade o consumia. Ele precisava da verdade completa. «E o que mais você sabe sobre isso?» Carlos perguntou, agora aquecido pela urgência da situação. O que mais estava escondido atrás daquele olhar sério de Miguel? Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em um mar desconhecido. Ela teve que lidar com coisas que a afetaram emocionalmente, e não queria te colocar em uma posição complicada. O ex-namorado a pressionava, e ela se sentia presa. Ela só queria ser livre novamente. E eu temo que você se torne parte dessa pressão, por não entender tudo. Carlos queria mais respostas. O tempo parecia parar enquanto tudo o que conhecia sobre a Maria começava a ruir. A imagem que ele tinha dela agora parecia manchada, um reflexo de uma história que nunca soube plenamente. Ele olhou para Miguel, que esperava ansioso a reação de Carlos. O coração de Carlos batia descompassado. Havia muito para digerir. «Como eu posso ajudá-la?»
Ele questionou finalmente, a voz embargada. Te espero na praça amanhã, às 5 da tarde. Vou trazer a Maria. Ela precisa que você esteja preparado. Miguel olhou de forma significativa, com um misto de esperança e temor. O que Carlos não sabia é que essa seria a oportunidade de mudar toda a relação deles, mas também poderia levar a uma dolorosa confirmação de que amar não é fácil. É um caminho repleto de desafios e verdades dolorosas. E quando fosse a vez dele se abrir, ele se perguntaria se teria forças para lidar com o que estava à sua frente. O sol brilhava intensamente no dia marcado para o encontro na praça. Carlos estava nervoso, seu coração acelerando a cada passo que o levava em direção ao local combinado. As palavras de Miguel ainda ecoavam em sua mente, instigando emoções variadas, ansiedade, esperança, até mesmo medo. Ele sabia que aquele encontro poderia mudar o rumo das coisas entre ele e Maria. Assim que chegou à praça, seus olhos buscaram Miguel, que estava parado em uma movimentada mesa de café. Ao lado dele estava Maria, com seu sorriso iluminado e os cabelos balançando suavemente com a brisa. O coração de Carlos disparou mais forte. Oi, Carlos, Maria acenou, mas sua expressão era cautelosa, como se sentisse a tensão no ar. Carlos sorriu, mas a apreensão dominava seus pensamentos. Oi, Maria, ele respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Miguel fez um sinal para que eles se juntassem, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Sobre o que estamos aqui? Carlos perguntou, olhando diretamente para Miguel, que acenou para que ele falasse. Muitas coisas precisam ser ditas. Miguel começou, olhando para Maria, que parecia tensa. A Maria passou por muito na vida, e hoje precisamos que ela se sinta segura para compartilhar o que há por trás de sua história. Carlos sentiu o olhar de Maria sobre ele, ansioso e vulnerável. Ele sabia que precisava ser compreensivo. Maria, eu quero ouvir você. Não tenha medo, eu estou aqui. Com um suspiro profundo, Maria finalmente começou. Carlos, eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Eu sempre tentava ser forte, mas não sei se consegui. Suas palavras eram um misto de angústia e alívio, e a confissão parecia fluir de sua alma. Meu ex-namorado teve um papel importante na minha vida, e não foi nenhum papel bom, ela disse, olhando nos olhos de Carlos, tentando transmitir a verdade dilacerante por trás de suas palavras. Ele me pressionava a ser perfeita. A cada expectativa que ele criava, eu sentia que meu valor era medido por isso. E quando ele terminou o relacionamento, eu simplesmente não sabia como lidar. Uma onda de empatia atingiu Carlos. As peças do quebra-cabeça que ele não conseguia montar agora começavam a se encaixar. Maria, eu não sabia. Ele começou, mas Maria ergueu a mão. É isso que quero que você entenda. Eu não quero ser vista como uma vítima, mas alguém que está lutando para encontrar sua voz novamente. Eu preciso ser eu novamente. E ter você ao meu lado me dá essa força, mas ao mesmo tempo, eu tenho medo de te puxar para um mundo sombrio que eu mesmo ainda não consigo entender. Carlos sentiu seu coração partir por ela. A vulnerabilidade que ele agora via em Maria tocava-o de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Você não precisa se preocupar. Eu quero estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse, um sorriso genuíno se formando em seu rosto. Os olhos de Maria brilharam com lágrimas, mas um olhar de determinação começou a surgir dentro dela. Miguel observava a cena, satisfeito por ver a conexão entre os dois se fortalecer. A verdade é que todos nós lidamos com as nossas batalhas internas. E às vezes o que realmente precisamos é de um espaço seguro para compartilhar isso. A respiração de Carlos se acalmou, e ele percebeu que mesmo que as coisas fossem difíceis, havia um poder gerador naquela vulnerabilidade. Novas promessas estavam por vir. Ao se encarar, um entendimento mútuo começava a se formar. Eles eram aliados em suas jornadas. Maria, eu prometo que estarei aqui para você, sempre, Carlos disse suavemente. Vamos nos apoiar e encontrar nossa força juntos. A vida é feita de altos e baixos, mas não estamos sozinhos nessa. Um sorriso encorajado surgiu no rosto de Maria, e suas mãos se entrelaçaram com as de Carlos. A conexão entre eles crescia enquanto se permitiam ser reais, cruamente humanos, em vez de idealizações superficiais. E ali, na praça, cercados por estranhas vidas se desdobrando ao redor, Carlos e Maria escolheram lutar, juntos. Viram não apenas o amor renascer, mas também a amizade e o apoio incondicional um do outro.
Agora não havia mais espaço para máscaras ou expectativas não ditas. Foi um novo começo, e eles estavam prontos para encarar a montanha-russa que era a vida, um dia de cada vez. Carlos olhou para Maria e disse: depois de tudo isso, qualquer que seja nosso caminho, eu quero caminhar ao seu lado. Vamos nos permitir ser quem realmente somos. Foi a afirmação que os dois precisavam para se libertar do peso do passado. E a decisão de cada um de não desistir um do outro, de construir um futuro mais autêntico, foi o maior triunfo que poderiam alcançar. Como em um filme, o sol despontou lentamente no horizonte, tingindo tudo com uma luz esperançosa. Era a promessa de um novo dia, não apenas para eles, mas para todos que odeiam se conformar às expectativas indesejadas. E agora é a sua vez de encabeçar essa jornada. Se você se emocionou com esta história e deseja ver mais finais impactantes, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre tudo que você presenciou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Ajude a espalhar esta jornada emocional.